Nessa manhã nós vamos dar sequência àquilo que Jesus vai começar a fazer, principalmente com esses 12, mas sem qualquer restrição, para todos os outros discípulos que ali estavam ouvindo Jesus. E sabe, querido, esse texto, ele vem totalmente responder alguns anseios e algumas coisas que nós, como igreja, temos, às vezes, nós temos ficado desapercebidos na questão bíblica de discipulado, de ser igreja. Hoje em dia, eu tenho percebido e que nós vivemos nessa realidade do consumo. E muitas das vezes, e certamente quando você é salvo por Jesus Cristo, quando você começa a fazer parte de uma igreja, você certamente vem com a mentalidade da vida convencional. Ou seja, nós somos uma comunidade, nós somos uma sociedade totalmente direcionada para a independência do homem, para a busca da felicidade, para a busca do prazer, e isso tudo pelo viés ou pela forma de consumo. Basta dizer que as pessoas que nós mais damos valor, infelizmente, são aquelas que mais têm sucesso no ter, ou dentro daquilo que é como sucesso para nós. E uma das coisas que eu, como pastor, tenho muitas vezes sofrido, e eu falo de coração, é que muitas pessoas enxergam o ofício pastoral como um serviço de cliente. Como que se a igreja ela fosse boa diante daquilo que você coloca, das condições que você coloca para consumi-la. Isso é perigoso, porque muitas das vezes nós, pastores, somos tentados a construir coisas para atrair os clientes. Mas Jesus é diferente disso. Jesus não estava interessado em multidões ou em aprovação das pessoas. Quando nós falamos em discipulado, que é o grande viés, a grande força que nós estamos buscando ser da nossa igreja, nós estamos batalhando contra uma mentalidade na igreja de consumo do discipulado. O que é? O pastor nunca me ligou, ele não sabe nada, o pastor, eu não sou discipulado porque eu nunca tive uma conversa com o pastor. Irmãos, isso é bom e é necessário, e nós estamos disponíveis para tudo isso. Nós buscamos essa relação. Mas discipulado, ele vai muito além que isso. O discipulado está primeiramente na nossa concepção de transformação do olhar. Jesus começa nesse texto a discipular os seus 12, não como um gesto mimado de estar frequentemente, se preocupando, apesar disso ser muito bom, e de ser bom no discipulado, mas isso é uma consequência de um relacionamento. O problema nosso, como igreja, é que nós nos tornamos um corpo de servos de Cristo que não está disposto a enxergar a vida de outra maneira, a não ser pelo viés do consumo. E é por isso que nós, aqui na Lagoinha, Mineirão, nós somos totalmente críticos à teologia da prosperidade. Porque ela é justamente a mensagem da igreja que mantém o homem olhando para Deus como
alguém para se satisfazer. E Jesus, nessa passagem, ele vai começar aquilo que nós temos como sermão da montanha, sermão do monte. E uma das coisas mais lindas a respeito de Jesus e do ser igreja, é que ser igreja e ser discipulado é estar disposto a mudar de olhar, a mudar a nossa forma de enxergar a vida, a mudar a nossa ótica a partir da ótica de Deus. Por isso, discipulado, ele começa nesse momento. Eu estou discipulando vocês agora. E a partir dessa relação, a partir da nossa relação, do nosso relacionamento como igreja, nós vamos nos discipular. Porque eu tenho o dom pastoral. Você tem o dom tal. Você outro, o tal. E nós precisamos desse mútuo discipulado para que a mentalidade de Cristo possa ser o nosso olhar para as pessoas. E o que tem feito a nossa mentalidade ser consumista? É aquilo que faz tudo dar errado. Pecado. O pecado, ele não é um conjunto de regras, querido. O pecado é uma maneira de olhar. A partir do momento que o homem olhou para si mesmo, ele pecou e morreu. Portanto, nós temos que nos desviar dessas concepções consumistas que colocam a vida espiritual a partir dessas regras. Como se o pecado fosse não fazer isso, não fazer aquilo, não mentir hoje, sou mais crente. Não fiz isso, sou mais crente. Não, irmãos. Nós ainda pecamos porque Deus está transformando o nosso olhar. E como se transforma o olhar? Transformando a mente. A igreja, ela nunca vai ser tão boa se ela só vier a satisfazer os seus sentimentos. Uma igreja voltada para satisfazer os seus sentimentos, ela é muito pequena e ela diminui a Cristo. Mas uma igreja formadora é essa igreja que está disposta a levar você a um novo olhar. E o Sermão da Montanha é justamente isso. É Jesus transformando pecadores consumistas em pessoas com um novo olhar. Vamos ler? Verso 17. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder para curar todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse... Pode parar aqui. É muito lindo como Lucas vai começar o discipulado. Se discipulado é transformação do olhar, da mentalidade, Jesus, antes da sua fala, ele demonstra o seu olhar para com o próximo. E o que ele faz? Ele tem compaixão das pessoas, e por isso que Jesus cura. Jesus não cura porque você tem a fé mais top do universo. Jesus cura porque ele tem compaixão de você. E Jesus não cura porque ele tem compaixão de você também. Porque Deus é soberano em todas as coisas para trabalhar um novo olhar. Será que nós somos capazes de lidar com essa não cura, com a falta de cura, pensando que isso pode ser uma miopia do olhar, da forma de enxergar a própria cura? É engraçado, mas eu penso que Jesus nunca trouxe cura a um orgulhoso, porque todo aquele que é orgulhoso acha que não precisa de ninguém. Mas todos aqueles
que que fala assim, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, ele tem compaixão de nós. E o discipulado, ele só começa com um olhar de compaixão, porque Deus amou o mundo. E Deus está nessa missão, querido, de restaurar os perdidos. E ele, após manifestar esse seu amor, diz Lucas que ele diz assim, olhando para os seus discípulos, ele disse, bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mau, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, porque haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles tratarão os falsos profetas. Uma das coisas que você não pode enxergar esse texto é como que se Jesus estivesse defendendo classe social. Por quê? Primeiro, Jesus acabara de chamar 12 pessoas diferentes. E dentro dessas 12 tinham pessoas ricas, sem necessidade, que não eram consideradas pobres. O que Jesus está falando aqui também não pode ser considerado como habilidades naturais. O ser humilde, ou ser pobre, ou ser manso, ou chorar, o ser pacificador. Nesse texto, Jesus não está falando que algumas pessoas têm essas habilidades naturais, porque Jesus está falando de uma nova realidade, de algo que está dentro de uma nova mentalidade a partir da graça. O olhar de Jesus está direcionado ao seu alvo de amor. Por isso que Jesus vai tratar dessa nova concepção de vida, dessa maneira de caminhar como bem-aventurados. E o que é ser bem-aventurado? É ser feliz. Quem aqui não quer ser feliz? Todo mundo. Mas a maneira como Jesus trata a felicidade é diferente da maneira como que nós consumimos ela. Porque ele diz bem-aventurados, ou seja, felizes os pobres. Você fala assim, eu sou pobre, não sou feliz. Porque justamente Jesus não está falando da sua condição circunstancial externa de vida. Jesus está falando da condição do coração das pessoas. Todo o Sermão do Monte, ou todo o discurso de Jesus, ele só começa a partir da compreensão de bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. O que é um pobre na ótica do reino de Cristo? Da mentalidade cristã? É aquele que sabe que ele está em dependência total de Deus. Aquele que sabe que as coisas que o mundo lhe oferece, sendo ele pobre ou rico, ele é pobre porque aquilo que Deus o criou para ser, aquilo que Deus criou o mundo para ser, está totalmente diminuído à circunstância, quando Deus está nos dando um novo coração. Bem-aventurados todos aqui, todos nós, que temos essa compreensão que nós somos dependentes de Deus e que sem Deus nós não seremos felizes. Bem-aventurados aqueles que são pobres a ponto de ignorar qualquer bem, qualquer coisa, se aquilo não estiver dentro do reino. Se aquilo não estiver dentro da nova realidade de Cristo. Você pode ser rico e pobre, irmãos.
Mas você não pode se achar rico de uma maneira que Deus não possa entrar na sua vida. Porque a grande realidade é que quando Jesus chamou os 12, ele estava falando assim, olha, a minha igreja, o meu povo, ele não é feliz pelas circunstâncias. Ele não é feliz por ter ou ser. Ele não é feliz por ter, mas ele é feliz por ser. Será que a nossa mentalidade, o nosso coração e o nosso olhar para com a vida é dessa total dependência de Deus? Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que são pecadores, aqueles que reconhecem que na sua própria existência, no seu ser sem Cristo, eles são consumistas. Eles consomem para tentar ser feliz. E o que Jesus nos ensina é que a felicidade, a bem-aventurança, ela não começa quando você possui ou conquista as coisas, porque a felicidade não é um fim, ela é uma maneira como se caminha. E todo aquele que é feliz, na realidade de Deus, é aquele que caminha sabendo que é um pecador. Falou assim, Deus, eu posso ter prata e ouro, posso ter tudo, mas se eu não tiver a tua restauração na minha vida, se eu não tiver o Senhor, se o seu Espírito não agir em mim, miserável homem que sou. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Humildade não é deficiência. Humildade é uma característica de Deus. Porque se Deus não fosse humilde, João 3,16 estava riscado da sua Bíblia. Porque Deus amou. E quem Deus amou? Quem? Pobres pecadores. Deus não te amou porque você era bom, mas Deus te amou porque você era pobre. Por isso, no olhar de Jesus, na mentalidade de Jesus, a nossa vida, ela é transformada quando a nossa felicidade está olhando para os pobres, porque Jesus olhou para os pobres. Não os pobres, apesar desses devem ser o nosso alvo de amor, mas nós precisamos enxergar as pessoas a partir de quem nós somos. Aí vem, né? Mas eu sou justo, sou filho de Deus, todas as coisas estão disponíveis a mim. Deixa eu te explicar o porquê desse discurso ser falido. A teologia da prosperidade, ela não é somente um discurso de prosperidade material. Ela está indo contra as concepções básicas de quem Deus é. Primeiro, aqueles que defendem esse discurso, eles entendem que todo mal é causado por Satanás e que ele não tem nada a ver com o nosso pecado. Ou seja, o diabo controla o mundo e Deus não tem poder sobre o diabo. Portanto, nessa ótica, eles dizem que Jesus Cristo morre na cruz para pagar o preço a quem? Ao diabo. Sendo que é muito claro, biblicamente, que Jesus morre na cruz para pagar o preço pelo pecado. Ao pagar o preço ao diabo, eles dizem que Jesus desceu ao inferno morto e sofreu no inferno 3 dias. E Deus o ressuscitou de lá. Ou seja, Jesus pagou um preço para o diabo, sendo que o mundo está sendo controlado totalmente por Deus e todas as pessoas estão vivas pela graça comum de Deus. Como que? Mas isso resolve as questões, porque se você coloca a culpa no diabo, o mundo, o mal, está resolvido, né? Foi o diabo que fez isso.
Então, Jesus paga o preço ao diabo porque eles dizem que João fala, e fala mesmo, que Jesus veio para destruir as obras do diabo. E a partir disso, eles enxergam a vida em Cristo e a vida no mundo como o diabo contra Deus. E se o diabo é a causa de todo mal, em Cristo nenhum mal pode te acometer. E é por isso que as pessoas viram para você e falam assim: você não pode aceitar essa doença em você. Porque pela fé todas as coisas, todas as realidades, as novas realidades estão disponíveis para nós em Cristo Jesus. Cristo Jesus continua sendo a chave de um cristão consumista. A teologia da prosperidade, ela está em desacordo com os discursos de Jesus, porque ela coloca o homem consumindo as benesses de um Deus nesse tempo presente e usando o nome de Jesus como essa chave. Por quê? Porque na concepção teológica deles é o mal do diabo contra a abundância de Cristo. Ela falou assim: olha, não sabia disso. Pois é. E Jesus começa a dizer coisas diferentes. Bem-aventurados os que choram. Por que choram? Porque enxergam que o mundo e que nós mesmos não estamos, ainda semelhantes a Ele. Sabe, querido, discipulado, o Sermão do Monte, ele é essa transformação para que a forma como você vive, ela não seja a partir de quem você é, nos seus méritos, nas suas conquistas, mas ela transforma o seu olhar para o outro, porque Jesus nunca olhou para você diferentemente para te culpar, porque Ele amou. Então, por que nós olhamos para as pessoas e olhamos para o mundo sem esperança, julgando as pessoas de cima para baixo, quando nós deveríamos ser humildes, porque nós sabemos da nossa ineficácia e da nossa podridão do pecado, que Jesus nos transforma em novos homens, em nova criatura, mas o discipulado é o que vai nos levar a ser como Ele é. E por isso que nós choramos. E por isso que Ele diz: bem-aventurados também vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Quem se enxerga humildemente tem fome da realidade de Deus na nossa história. E Ele diz aqui: bem-aventurados os que agora, nesse mundo, nesse tempo presente, os que agora têm fome, porque vocês serão satisfeitos. Porque a nossa fome, ela não deve ficar nas coisas pequenas ou circunstanciais da vida. Se você enxerga de fato a sua necessidade a Deus, você tem fome de ser alimentado por Ele. Por isso que bem-aventurados, felizes os pobres de espírito, felizes aqueles que reconhecem que dependem de alguém. A pior coisa que tem é ter alguém orgulhoso em casa. Se você é um marido orgulhoso, você está destruindo a sua casa, porque você não reconhece a dependência da sua esposa. Irmãos, 80% no mínimo daquilo que eu sou como pastor é por causa da minha esposa. Sério mesmo. Porque ela me discipula. Sabe por quê? Porque eu, em mim mesmo, eu sou um trator. Eu sou um Hitler transformado, querido. Essa é a verdade. Porque eu sou focado em tarefas. Eu quero fazer. E muitas vezes eu vou passando. Entendeu? Mas ela fala assim: ô amor. Eu chamo ela de a polícia da igreja. Porque ela me coloca no meu lugar. Sabe, querido, mas eu tenho tanta fome de ser aquilo que Deus diz na sua Bíblia, que nós devemos ser como igreja. Então, seja bem-aventurado aquele que enxerga que não está e que não chegou ainda onde deveria estar.
Porque a grande verdade é que Deus está em missão. Qual que é a missão de Deus? Deus está restaurando o mundo, você, a criação, para voltar a ser aquilo que Ele criou. E como que é a relação, a ótica e a mentalidade no reino de Deus? É a mentalidade da generosidade, do dar, do olhar para o outro como superior a si mesmo. Paulo diz isso. E somente quem é pobre de espírito, somente quem tem fome, consegue enxergar a fome das outras pessoas e dar a elas algo de comer. Ou seja, irmãos, pastoreio, discipulado, é uma busca de um relacionamento contínuo. Nós estamos todos aqui no mesmo rebanho. Eu quero, com o meu dom, discipular vocês, mas nós estamos todos no mesmo rebanho, porque eu também sou ovelha. E todos nós temos que nos voltar aonde? Nas Escrituras. Porque é ali que nós seremos transformados e um dia seremos como Ele é. E somente quando nós formos como Ele é, que nós seremos satisfeitos. Portanto, eu quero que a fome por Deus na sua vida, ela volte. Volte a ler sua Bíblia. Pare de ver novela. Pare de ver, seriado, novela. Fala assim, minha mãe assiste novela, eu só assisto seriado. Querido, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você está perdendo o seu tempo da mesma maneira. Não estou dizendo que é errado assistir. Mas se você não consegue ter fome por Deus nas Escrituras, a sua novela, o seu filme está te roubando, está te satisfazendo com algo que irá se demonstrar mais para frente como vento. A felicidade não é usufruir daquilo que você já conquistou. A felicidade é uma maneira de ver a vida diferente daquilo que o mundo está dizendo que ela é. A felicidade é dependência e não independência. A felicidade é ter fome e não estar satisfeito. A felicidade é aprender a chorar, porque o mundo ainda não está como ele deveria ser e nós também. Qual que é o povo mais marqueteiro do mundo? Os crentes. Por quê? É o povo mais fofoqueiro. Se você quer fazer com que algo chegue rápido, conte a um crente convencional. Eu fiquei assustado, querido, com tanto de gente que compartilhou o fatídico vídeo da moça que foi, e tudo mais. Por quê? Porque nós somos predispostos a compartilhar desgraça. Aquilo ali é desgraça, querido. Por que nós estamos compartilhando desgraça? Ou seja, porque o nosso olhar não é transformado. O que nós deveríamos fazer agora por essa moça, por esse cara? Não colocá-los em evidência no julgamento da sociedade, mas abraçarmos. Eles precisam, você sabe de quê? É de um bom pastor. É isso que eles precisam. A gente fala assim, vem cá, querido. Exclui Twitter, exclui tudo. Fica aqui, debaixo das asas da igreja, dos seus amigos. Sabe, mas o nosso olhar é tão julgador que nós nem percebemos que quando nós compartilhamos, falamos assim, eu não tinha pensado nisso. Pois é, filho. Porque o nosso olhar é consumista. O nosso olhar, ele está com esses holofotes virados para nós. Felizes são aqueles que têm a graça de Deus, que sabem que na sua dependência, os nossos holofotes da vida viraram para o próximo. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurado você, que viu o vídeo e chorou. Falou assim, puxa vida. Deus, abençoe aquela menina.
abençoe seu filho, abençoe seu ex-marido. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia. Bem-aventurados somos nós, quando nós, o amor, ele cobre a multidão de pecados. Bem-aventurados somos nós, quando nós temos o poder de estender as mãos e não o dedo. Nós somos muito fáceis em julgar as pessoas, em analisar as coisas. Sabe, irmãos, sinceramente, nós temos 1 ano de igreja, mas eu tenho sido muitas vezes analisado como se eu tivesse os 50 e poucos anos da Lagoinha inteira. Por quê? Porque nós somos consumistas. Irmãos, nós seremos muito mais felizes se essa caminhada nossa ela estiver resumida, em não a busca pela felicidade, mas a felicidade como uma forma como se caminha, em humildade, com fome de Deus e com choro por uma realidade que ainda não está redimida. Esse é o jeito que Jesus enxerga. E sabe, é essa igreja que eu quero viver. Eu não quero ser dono disso aqui não, querido. Eu quero que você viva o que Deus te chamou para viver. Eu quero que o propósito de Deus, a vocação na sua vida, faça isso. Mas eu tenho também os meus consumismos, que vão muitas vezes impedir isso. Por isso, o Sermão do Monte, ele não é um checklist, mas ele é uma maneira de viver. Se antes eu vivia para mim mesmo, agora eu vivo para o outro, eu vivo para o próximo, eu vivo para Deus. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, os expulsarem e os insultarem, e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Somente nessa maneira, querido, que nós, como igreja, vamos ser diferentes. E toda diferença é repelida. Toda diferença é odiada. Toda diferença. Porque nós não deveríamos ser diferentes quando nós concordamos com a centralidade. Ou seja, o discurso gay, ele é diferente? Não. Porque ele está pautado no mesmo discurso de todos os homens. Que o homem deve ser independente, senhor de si mesmo e aquele que acha a sua própria verdade. O discurso de outras minorias é diferente? Não. Qual que é o discurso diferente? É aquele que não faz parte da cosmovisão, da visão de mundo dessa sociedade. É que enxerga ou que olha para as pessoas diferente. Até mesmo olharmos para um homossexual diferente. Quando a nossa mentalidade for de graça, de discipulado, as pessoas não serão mais um objeto a ser consumido. É por isso que o sexo, ele é feito no casamento. Porque todo o sexo antes da aliança, ele é consumista. Ele é para o prazer. Você desemboca uma coisa que o seu corpo sente. Então vem cá, minha amada. Vem cá, meu amado, gostoso. Mas no fundo, não é amor nada. É carne. É carne. Até mesmo nós casados podemos estar fazendo sexo como luxúria. Quando você só faz sexo na sua casa, quando o seu corpo pede. Entende? É uma mudança de olhar, querido. Não adianta obedecer à regra. Não vou transar antes do casamento porque o pastor diz que é proibido. Por quê? Ou seja, nós temos que conhecer. E o que Jesus está fazendo com seus discípulos no Sermão do Monte é dando a eles
conhecimento de uma realidade de onde ele vem. E ele diz assim: por isso, querido, é que nós somos chacota das pessoas, quando nós vivemos, quando conhecemos e servimos e adoramos a Deus dessa maneira, em santidade, em prudência. É por isso que nós somos diferentes, porque o mundo para nós deveria ser diferente. E nessa diferença nós somos perseguidos, porque todos aqueles que viveram para Deus dessa maneira, que denunciaram, que com a sua vida, com a sua presença, denunciaram uma nova ótica, um novo olhar, uma nova mentalidade, uma nova realidade, foram perseguidos pelo senso comum. E aí que está. Qual que é o nosso maior inimigo do cristianismo? Não é o diabo, querido. É o cristianismo convencional. É o cristianismo religioso. É o cristianismo suficiente. Pelas regras e pelos méritos. Porque ele coloca Deus ao redor e não no centro. O Sermão do Monte coloca Deus no centro, Cristo no centro, e nós ao redor do centro. O cristianismo convencional, ou a religiosidade, coloca você no centro e Deus ao seu serviço. E isso é o maior inimigo do cristianismo. Por quê? Porque é isso que impede que as pessoas vejam o que ele de fato é. E é isso que Jesus vai dizer: mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, porque haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Quando a sua vida está na busca pela suficiência individual, quando você acha que você basta, que você dá conta de tudo, quando você acha que o pouquinho de dinheiro ou os pouquinhos milhões que você pode ter é suficiente, ai de vocês. Se você acha que as suas habilidades que te dão um recurso no final do mês são suficientes para te fazer satisfeito nesse mundo, ai de vocês. Por que ai de vocês? Porque todo aquele que não enxerga dependência, não enxerga a eternidade. Se você é satisfeito na circunstância, você não será capaz de olhar depois da curva. Somente os humildes, somente os que têm fome, somente os que choram, conseguem enxergar pela fé um Deus que está além do vento. Por isso, querido, a reflexão fica essa. Será que nós temos nos satisfeito pelas circunstâncias? Será que nós temos nos satisfeitos pela fartura? Não estou indo contra a riqueza, porque se eu fosse, eu estaria sendo o primeiro hipócrita por ter aquilo que eu tenho. Não é o ter, mas o que te tem. Não é o que você está vivendo. Sabe, irmãos, se você vive a sua vida para você mesmo, você não consegue olhar que tudo o que Deus te deu, seja pouco ou muito, é para o todo. E eu digo algo que muitas pessoas não entendem, que a igreja é a coisa mais importante da sua vida. Por quê? Porque a igreja não é algo que você frequenta, igreja não é algo que você faz, igreja é aquilo que você é. Eu sou um com você. Se na minha circunstância eu for satisfeito sem você, imagina sem Deus. É por isso que nós estamos aqui todo domingo.
Por isso que nós temos as células, por isso que nós temos os grupos, por isso que nós temos que ser igreja com esse rebanho grande de Deus. Porque ai de nós, se chegarmos no final da vida e enxergarmos somente o que a vida pode nos dar. Você pode ter tudo o que você quiser, querido, desde que aquilo não te tenha. Você pode ser um cara cheio da grana, desde que a grana não te tenha. Você pode ser bonitão, malhado, você pode ser o que quiser, inteligente, mas faça isso com o olhar do Sermão do Monte, sabendo que você depende das pessoas e você depende de Deus. Tem uma música de criança que é linda, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Sabe, querido, o nosso olhar é esse olhar de dependência de igreja. Eu posso ser o pastor, mas eu dependo de vocês para ser um pastor. Eu posso ser um cara bem casado, estável, com 2 filhos. Ou seja, eu poderia me sentir satisfeito. Mas o que eu quero convocar vocês nesse novo ano da Lagoinha Mineirão, até o próximo julho, nós não vamos nos dar por satisfeitos. Nós não vamos nos dar por alegres, porque aquilo que Deus quer nos mostrar ainda não chegou à nossa existência. Aquilo que Jesus está fazendo em nós está só começando, porque nós ainda não somos como Ele é. Então, igreja é essa busca contínua, em ser transformado. E isso tudo, querido, não vai pelos sentimentos, vai pela mentalidade. A religião, o cristianismo, é muito mais transformação de pensamento do que de emoções. É por isso que Deus te deu a Bíblia. E é por isso que Deus nos deu tantos dons e talentos. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã. Obrigado por essa palavra. Que tudo aquilo que foi dito, que não pertence ao seu olhar, que possa ser dissipado mesmo, mas aquilo que faz parte do Senhor, que possa estar em nós, Pai. Nós te pedimos, Jesus, transforma o nosso olhar, transforma a nossa mentalidade, traz a nós fome, sede da Tua palavra. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim,